Um bom domingo, espero que nós possamos nos encontrar todos nós em paz, em alegria, e nós gostaríamos de poder compartilhar com vocês algo sobre a esperança, né? Poder fazermos uma reflexão sobre a esperança. Num cântico, uma música do Chico Buarque de Holanda, o Pedro Pedreiro, nós temos esse personagem que é o Pedro Pedreiro penseiro, né? Esperando. E o Pedro vai esperar muitas coisas. Ele vai esperar ganhar na loteria, vai esperar um dia melhor, voltar para o norte, vai esperar o sol, esperar a terra. E essa é a expectativa que o Pedro tem da esperança. Mas parece-me que a música ela é um pouco pessimista em relação ao futuro do Pedro, né? Da situação que ele passa, talvez por não ganhar muito, não ter dinheiro, e hoje para nós isso aí é bem claro dentro do nosso mundo que nós vivemos aqui, pelo menos no Brasil, muitas pessoas passando necessidades de até alimentação, de emprego, e não tem uma perspectiva. E isso não é só pessoas que moram nas favelas e que são pobres. São pessoas também que estão até mais ou menos bem de vida, que também estão perdendo a esperança. A esperança, ela significa, um substantivo feminino, é uma confiança, né? Ela é uma confiança em algo de bom que pode acontecer. E também pode ser também uma crença de que um desejo se torne realidade. Nós temos aqui na música do próprio Chico Buarque que o Pedro Pedreiro tem o desejo de que ele ganhe na loteria, né? E que ele possa sair daquela situação. Nós temos então os sinônimos de esperança, que é uma expectativa, uma confiança, uma espera, uma fé numa possibilidade, né? Numa probabilidade de algo acontecer de bom. É uma ilusão, pode ser às vezes uma fantasia até, e um sonho. E nós temos também o antônimo da esperança, que seria a desesperança. Eu lembro de duas frases interessantes, uma do Einstein, em que ele fala que se o princípio da ideia, né, ou seja, o princípio da nossa ideia hoje é a esperança de algo que pode vir a acontecer de bom, né? Dentro de uma situação difícil, né, ele fala, se o princípio da ideia não é absurda, né, ou não é absurdo, então não há esperança para ela, né? Aí tem que ser absurdo mesmo. Então as pessoas que estão passando uma necessidade dentro de um problema, ter esse ideal, esse desejo de probabilidade de melhorar, de sair daquela situação. Então, dentro daquilo que o Einstein falou, é muito interessante, é muito bom isso, né? Porque é uma ideia absurda às vezes para quem está passando a situação. E uma outra frase é do Shakespeare, que vai falar sobre os miseráveis, né? Os miseráveis não têm remédio, ele fala, né? A não ser a esperança. Então, muitas vezes nós estamos passando por situações em que nós achamos que nós vamos ser destruídos, que vai acabar tudo para nós, e muitas vezes estamos desesperançados, sem esperança, mas de repente surge uma luz, né? Um foquinho, um raio no meio daquela escuridão, então a nossa esperança volta. É interessante porque no texto de Jeremias, no texto bíblico de Jeremias, o povo de Israel, no caso, está na Babilônia. Eles estão lá como cativos, foram levados da sua terra para uma outra terra, e eles não tinham esperança nenhuma do futuro deles, né? Eles achavam que nunca mais ia voltar para a terra, apesar do profeta Jeremias ter dito que eles estavam passando por aquela situação, porque eles tinham abandonado a Yahvé, o Deus deles, mas eles passariam pelo menos 70 anos cativos como prisioneiros ou escravos na Babilônia. É lógico que depois muda o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vem Ciro da Pérsia e domina, e o Sírio ele é muito mais flexível com o pessoal que é escravo e tal, e muitos deles não são mais escravos mais depois, tornam até comerciantes, e alguns ficam lá na Babilônia. Mas a promessa de retorno para esse pessoal que estava numa situação que desesperança, não tinha jeito, nós não vamos sair daqui porque o babilônio são poderosos demais, esse reino não vai acabar nunca, e nós vamos ficar eternamente aqui sem voltar para Jerusalém. E não acontece isso, né? Eles retornam, e alguns não querem retornar e ficam lá. Mas é interessante porque no capítulo, a partir do capítulo 30
de Jeremias, começa-se a ele profetizar a esperança para aquele povo. E no capítulo 31, no versículo 17, tem uma frase interessante de Jeremias, que ele fala: há esperança para o seu futuro, né? Quem está dizendo isso, porque a frase é completada, diz assim: há esperança para o seu futuro, diz Yahvé, né? O Senhor dizendo para aquele povo, e que eles iriam voltar, né? Porque para eles poderia ser um pensamento de desesperança, de impossibilidade, né? Mas para Deus sempre há o possível, a probabilidade de acontecer, a perspectiva, a possibilidade, porque é Ele que comanda todas as coisas, no caso ali do texto de Jeremias. E o profeta então vai dizer aquilo para o pessoal, né? Então, que nós possamos analisar a esperança do que nós estamos passando, do nosso futuro, né? Muitas vezes, eu principalmente, que às vezes me torno muito pessimista, eu vejo um futuro tenebroso, né? Para mim as coisas estão cada vez pior, né? Estão piorando. O coração do homem, a maldade do homem, deveria ser ao contrário, né? Nós deveríamos ser pessoas que pudéssemos amar o nosso próximo, de fazer o bem, de tentar ajudar, mas o que nós estamos vendo hoje é um egocentrismo profundo, muito grande, abissal em relação ao coração do homem. Então eu tenho esse pessimismo em relação ao homem, às políticas, aos governos também mundiais, a falta de misericórdia do ser humano. A Bíblia, ela é cheia de, não só a Bíblia, mas também o Alcorão também, e todos os outros escritos, né, de outras religiões, do hinduísmo, do budismo, do taoísmo, que é a questão do ser humano ser bom para o outro ser humano. E o que a gente vê não é isso, né? Cada vez mais imperando essa maldade. Se nós formos olhar o início do texto bíblico de Gênesis, você vai ver que ali já começa ruim mesmo, no paraíso mesmo. Já começa a mentira, já começa a desobediência, e depois aquilo vai piorar porque vai ser o assassinato do Caim, matando o seu irmão por inveja, né? E depois vão ter um outro personagem, descendente de Caim, que é Lameque, que vai matar dois jovens, um porque pisou no pé dele e o outro porque esbarrou nele, né? E ele se julga então até merecedor de muito mais perdão do que Caim. E essa questão do ser humano cada vez pior. Mas de repente vem uns flashes, né? Aparecem essa luz, né? Esse facho de raio de sol no meio dessa escuridão. Quando nós vemos algumas coisas que acontecem de pessoas praticando a bondade, né? Exercendo a misericórdia, exercendo o amor, exercendo a graça para com o outro. Porque a Bíblia ela nos diz que nós deveríamos cuidar do pobre, da viúva, do estrangeiro e do órfão, né? De todas essas pessoas que estão passando necessidade. E também de um ao outro, né? Não necessariamente que a pessoa precisa passar necessidade, mas nós cuidarmos do próximo, que é o nosso irmão. E nós vemos então essa situação de muito escura, muito triste, mas de repente esses flashes, né? Esses flashes de bondade, de gentileza, de amor, né? De graça de um para com o outro. Então essa é a esperança, né? Não só dentro do que nós possamos estar passando nesse momento, não só dentro daquilo que nós vemos em relação ao mundo. O mundo que nós vivemos é um mundo maravilhoso, porque foi o mundo que Deus criou e entregou ao ser humano para ele poder cuidar, né? E nós, na verdade, estamos destruindo. E Jesus, num texto em Mateus, ele vai dizer o seguinte: olha, que você não fique angustiado, né? Que você não viva em angústia pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, o que você vai vestir. E ele completa então com algo interessante, uns exemplos muito maravilhosos, que é a questão do pássaro, né? Que Deus cuida, de que Deus alimenta, a questão até dos lírios, né? Das flores, que é ornamentada, e ele completa que nem mesmo Salomão, que era um dos caras mais ricos, né? Que houve na história antiga de Israel, no caso, ele se vestia tão bem como essas flores, né? Essas plantas que Deus criou. Então ele diz: olha, não se aveste não, né? Não se aveste não.
porque Deus cuida, apesar de muita gente achar que Deus não cuida, mas Ele cuida sim, Ele está presente. Mas eu vejo que o problema não é Deus, né? Porque sempre culpa-se a Deus. O problema somos nós, os seres humanos, que temos esse caminhar de egoísmo e de maldade. Mas há esperança para o teu futuro, há esperança para o meu futuro, há esperança ainda para o futuro da humanidade. Pedro Pedreiro está parado esperando o trem, e o trem já está vindo, né? E aquele sonho, aquele devaneio dele, de ele estar pensando no que vai poder fazer, o que ele pode acontecer, de ganhar na Mega Sena, de ganhar alguma coisa, de sair dessa situação, de voltar para o norte, né? De voltar para a terra dele. E aí o trem vem na realidade dele, vem a realidade e cai, bom, vou ter que pegar o trem agora e vou ter que trabalhar, e do meu pequeno salário aí e tal. Mas não é totalmente, mesmo nessa situação do Pedro Pedreiro, como a situação também do povo de Israel na Babilônia, que já não estavam escravos, já fazia parte daquela comunidade ali, sem a expectativa, sem a esperança, né, de voltar, de retornar para a sua terra, de poder ter o seu pedaço de terra para plantar, para colher, para ter os seus animais ali e ganhar o seu dinheiro, vendendo ali o seu leite, o seu azeite, o seu vinho também. Então, há um otimismo, há uma expectativa boa, há essa probabilidade de um futuro que tenha esperança de coisas melhores. Então Jesus também vai falar, olha, fica calmo, não se angustie, né? Não fique angustiado, né? Não fique aí com essa situação que você está passando de ansiedade, porque a ansiedade, ela é algo difuso. Nós temos o medo em que uma pessoa pode chegar diante de você com uma arma ou com uma faca e tentar te roubar, te matar. Aquele é um medo real, é algo real. A ansiedade é uma antecipação do medo, é algo difuso que pode vir a acontecer. Então você está sofrendo com algo que pode vir a acontecer e pode não vir a acontecer. Você sofre antecipadamente, né? Difere do medo. Então que você não fique ansioso de Jesus, né? Com o que vai beber, com o que vai comer, com o que vai vestir. Não que nós também não vamos fazer mais nada, vamos ficar dentro de casa e sentadão, né? Barrigão para cima e tal. Não. Nós temos aí um cuidado de Deus. Ele cuidou do povo dele, que ele tinha uma promessa para aquele povo lá. Ele trouxe aquele povo depois de volta para a terra, tiveram que passar pela situação porque o abandonaram. Ele disse que eles tinham que passar para eles poderem pensar. E ele também cuida de você. Ele cuida de você, apesar de você pode nem acreditar, mas Ele cuida de você, e Ele está presente. E Ele cuida de mim também, e Ele cuida do seu presente e do seu futuro. Bom, o presente é tão... O passado já passou, não tem mais jeito. O presente é tão efêmero, porque já acabou o presente agora, do que eu falei, né? Mas o nosso futuro. Então Ele está ali, permeando esses três, né? Essa tríade, né? De presente, passado, futuro, e Ele vai. No passado podemos até sermos curados dos nossos traumas, né? No presente nós agradecemos porque estamos aqui vivos, na verdade, num mundo tão maravilhoso que Deus criou, e que para nós pudéssemos viver nele. E o nosso futuro, nós podemos até pensar em coisas, até sonharmos, até termos as nossas ilusões, nossos desejos, que podem vir a acontecer ou não podem acontecer. Nós podemos chegar lá e podemos também não chegar. Mas o nosso futuro está na mão de Deus. Então há esperança para nós, porque não está na mão de homens, está na mão de Deus. E nada acontece, como ele mesmo diz Jesus, que nem um fio de cabelo pode cair da sua cabeça se é vontade de Deus. E um pássaro também não vai morrer se não for a vontade de Deus, o tempo dele. Então o seu tempo, a sua expectativa, a sua esperança. Então tudo bem, vamos esperar a festa, vamos esperar a sorte, vamos esperar a morte, vamos esperar o dia de voltar para o norte, vamos sonhar, vamos na confiança, vamos na perspectiva, na expectativa de que Deus tem um futuro para nós. Então Deus abençoe o seu domingo, que você seja cheio de alegria, que você possa compartilhar essa alegria, a paz que vem de Deus com os teus familiares, e que você possa então meditar, que você possa então fazer essa reflexão sobre a esperança. Tá ruim? Já teve pior, o mundo já teve pior, né? E pode melhorar? Pode, há um futuro, se você então confiar em Deus. Um grande abraço para você, e Deus abençoe a sua vida e a sua casa, a sua família.